Boa noite. Hoje nós vamos fazer nossa segunda e terceira aula, né? O segundo eixo, o terceiro eixo do concurso de Santa Isabel, né? Vamos estudar as teorias da aprendizagem e do desenvolvimento e também os autores contemporâneos, né? São os autores novos agora, tá bom? Da pedagogia, os pensadores e educadores clássicos, tá? Da escola nova e da pedagogia moderna. Então, vamos lá começar com o primeiro autor. Para a gente entender, esses autores, eles vão falar do Piaget, vão falar do Vygotsky, todos os autores, cada um vai falar, né, de um educador, tá? Então, vamos começar o primeiro, né, que é a ideia central. O que é a teoria da aprendizagem, do desenvolvimento? Então, a primeira ideia que a gente tem que ter é como o sujeito aprende e como acontece o desenvolvimento afetivo e social. Bom, e o primeiro autor é esse Alberto Munari. Ele vai falar sobre Piaget. Todos os livros, todos os autores que a gente está lendo aqui são dos autores de uma coleção, tá, para educadores. Então, quando pensar no Piaget, o que a gente pensa? Construtivismo. Pensou no Piaget, construir o conhecimento, tá? Sempre isso. Piaget, construtivismo. Então, começamos a falar que o conhecimento não é transmitido, né? Ele é construído pela criança e pela ação, né? Pela ação e pela interação com o meio físico, social. O que esse autor fala, o Alberto Munari? Ele, né, a análise dele é considerada uma das portas de entradas mais qualificadas para entender o Piaget, pois ele foi aluno e colaborador direto do mestre em Genebra. Sua obra principal sobre o tema integra a prestigiada coleção Educadores do MEC. Então, esse autor, ele entende muito, sabe muito sobre Piaget, porque ele trabalhou com ele. Então, fica muito mais fácil. Quando a gente trabalha com uma pessoa, né, falar dela depois. Quando eu for fazer uma obra da Maíra, aí eu sei o que eu falar, né, Maíra? Tá bom? Então, os pontos centrais da análise do Munari sobre Piaget. Primeiro, Piaget ele não era educador, né? Ele ressalta o paradoxo que Piaget nunca foi propriamente um educador ou um pedagogo, mas sim um biólogo e um epistemólogo, né? Que ele analisa como o conhecimento está sendo construído, né? Sua análise a teoria de Piaget, que atropelou a educação por oferecer bases científicas sobre como o conhecimento é construído e não por prescrever métodos. Porque todos os outros autores falavam assim, olha, para ensinar uma criança a ler e escrever, faz assim. Ele não, ele fala assim, não, a criança constrói o conhecimento. Então, se ela constrói, não vai ser um método, tá? O método clínico como ferramenta. Munari destaca que a grande originalidade de Piaget foi o uso do método clínico, que foi uma entrevista em profundidade que busca entender os processos de raciocínio lógico-matemático subjacentes às respostas das crianças, ao invés de só classificar erros e acertos. Então, quando pensar no Piaget, a gente pensa assim, ele não concordava com erro e com acerto. A criança acertou, a criança errou. Mas por que ela acertou? Por que ela errou? É a partir daí que constrói o conhecimento. Então, o erro, para ele, faz parte do desenvolvimento da criança, porque quando a criança erra, ela é questionada. Não é assim com a gente? Quando a gente erra no concurso, numa prova, em alguma coisa, você fala, oh, deixa eu ver o que eu errei. Aí você nunca mais erra aquilo, certo? Conhecimento como ação, na visão de Munari, a obra de Piaget prova que o conhecimento não é uma cópia da realidade, mas uma construção ativa. E educação para a paz e para a cooperação. Um aspecto menos explorado, que Alberto Munari traz à tona, é o engajamento de Piaget com a cooperação internacional. Ele analisa como a descentralização cognitiva, que é sair do ponto de vista, é para Piaget a base, não apenas da inteligência lógico-matemática, mas também da ética, da democracia. Tá bom? Então, educação para a paz e para a cooperação, certo? E aí, os conhecimentos que a gente já sabe, né, que o desenvolvimento cognitivo, segundo o Piaget, acontece por 3 formas: assimilação, acomodação e equilibração. Isso. A assimilação, quando a criança tem uma ideia nova. A acomodação, quando ela vê a ideia nova
e começa a acomodar com as ideias que ela tinha. E equilibração, quando ela busca o equilíbrio, ela começa a analisar o antes, o depois, o velho e o novo, né? Um autorregulador aí, gente, tá com hífen, tá? Uma aula de português aqui, ó. Tá errado. Autorregulador, tira o hífen e coloca 2 R's, tá? Sempre que o prefixo auto, tá? Aparecer numa palavra de português, né? Auto, e a próxima palavra for seguida de R ou de S, a gente tira o hífen e duplica. Então fica autorregulador com 2 R's, né? Tá bom? Então, uma aulinha de português misturada aí. Foi a partir do erro, tá, gente? Que aprendeu. Ó, errei, aí vocês estão aprendendo. Então, assim, assimilação, acomodação e equilibração. Isso cai muito no concurso, tá? Então, fique de olho. E depois os estágios de desenvolvimento, tá? Os estágios de desenvolvimento, a criança passa por os estágios, ela começa a aprender, né? Então, a desenvolver. Aí ele fala. Sensório motor, a partir dos 2 anos, né? Que é os sentidos. Chorou, a mamãe dá mamadeira, chorou, a mãe pega no colo. Sentidos e motor, tá? E movimentos. Engatinhar, começa a andar. Pré-operatório, 2 anos e 7 meses. Pensamento lógico, 2 anos, de 2 a 7 anos, desculpa. Pensamento simbólico, egocentrismo e ausência de lógica, né? Então, a criança começa, né, ter algumas ideias, começa a entender as coisas e ainda tem um egocentrismo, tudo eu, tudo meu, a idade da birra da criança, tá? Então, pré-operatório, a idade da birra dela. E mais ausência de lógica, ela não tem ainda construída a lógica, tá? Na operações concretas, de 7 a 11 anos, já tem o pensamento lógico com objetos concretos, conservação, classificação e reversibilidade. E depois, as operações formais, ela já consegue entender o pensamento abstrato, o hipotético dedutivo. O abstrato, gente, são coisas que a gente, né? Ela começa a entender as coisas sem estar com um objeto concreto, né? A mesma coisa de eu falar assim, 7 mais 2. Aí pensa, ela sabe, ela consegue pensar sem ter objetos para contar. Ela consegue fazer o raciocínio lógico, tá? E hipotético dedutivo é formar hipóteses para resolver problemas. Tudo bem? E depois o pensamento lógico-matemático dele, que é o conhecimento físico, conhecimento social, tá? E o conhecimento lógico-matemático é construído gradualmente, não é inato e nem transmitido. Certo? Vamos para a questãozinha de Piaget. As palavras-chave aí, ó. Pensou no Piaget, a gente pensa construtivismo, interação, estágios, assimilação, acomodação, equilibração, atividade do aluno e o professor é mediador. Tá? Primeira questãozinha, vamos ver quem sabe responder. Qual teórico enfatizou a importância do desenvolvimento cognitivo individual e propôs que a atividade é um processo de construção ativa do conhecimento pelo sujeito? Letra A, Piaget, B, Vygotsky, C, Albert Bandura ou D, Skinner? Leila, Maíra, já colocaram aí. Como a gente está vendo o Piaget, fica mais fácil, né? Então, mas ó, se a gente não tivesse estudado o Piaget nesse minuto, como que a gente... Nossa, me deu até um gelo aqui. Será que eu coloquei para gravar? Coloquei, tá certo. Isso mesmo, Rita. Mas ó, se a gente não tivesse estudado o Piaget nesse minuto, a gente talvez ficaria com dúvida, né? No Piaget, no Vygotsky, mas pensa, construção ativa do conhecimento. Construir conhecimento Piaget, certo? Segunda questãozinha, para não ficar dúvida. De acordo com, ó, gabarito letra A, Piaget. Segunda questão, de acordo com a teoria de Piaget, no processo de assimilação, a mente da criança, tá? Letra A, é impedida de se modificar? B, ela não altera sua estrutura? C, ela acomoda nova informação? D, ela ajusta-se às demandas impostas? Ou letra E, ela realiza reestruturação? O que vocês acham? Lembra do assimilação, acomodação e equilibração? Assimilação é o novo. A acomodação, quando ela pega a nova informação e acomoda com o que ela já tem. E equilíbrio, quando ela faz as modificações. O Piaget ainda dá um exemplo, até tem um vídeo que a gente assistiu sobre isso, que é do filho do Gustavo Lima, que ele, lembra desse vídeo? Que ele está montado num cavalo, e ele olha o cavalo e ele fala, au, au,
Ele tem por volta de 2 anos. Então, assim, a assimilação, a criança ela tem uma ideia nova. Quando o filho do Gustavo Lima fala au, alguém fala assim: não é au, é pocotó. Então, é uma ideia nova, tá bom? Então, não vai mudar, a assimilação não vai mudar, ela só pega a ideia nova. A acomodação, quando ele começa a entender, fala assim: olha, o pocotó é grande, o pocotó, né, a gente monta em cima, né? E aí começa a dar as relações, e aí começa a acomodar. Equilibração, quando a criança equilibra tudo. Agora sabe o que é um uau-uau, o que é o pocotó. O uau-uau é pequeno assim, né? O pocotó, o cavalo, ele é maior, ele tem um rabo grande. Então começa a equilibração. Então, ó, B, gabarito letra B. Volta lá no estudo, só um pouquinho. Desenvolvimento cognitivo. A assimilação incorpora novas informações aos esquemas já existentes, não havendo modificação. Sabe quando você ensina, ó, esse é o cachorro, esse é o cavalo, tá? A acomodação é quando a gente começa a falar, olha, o cavalo é assim, aí começa a comparar com o cachorro. E equilíbrio quando ela sabe a diferença. Então ela busca o equilíbrio da assimilação. Agora sim, tá bom? Então a assimilação não muda. A acomodação, ó, leva à modificação. E equilibração regula, acomoda. Já é uma mistura dos dois, da assimilação e da acomodação, tá? Equilibração. Certo? Ficou claro, gente? Para todo mundo aí? Leila, muito bem. Isso mesmo. Vamos para o próximo autora, a Tereza Cristina Rego. Ela vai falar sobre Vygotsky, gente. Eu acho que são 2 textos. O primeiro, que é o que a Tereza Cristina escreveu, né? Então, aqui são os pontos fundamentais da análise de Rego e da teoria original. Ela pega a teoria original dele, tá? Do Vygotsky, e aí ela faz, né, todo um estudo, toda uma pesquisa. Em sua obra, Vygotsky, uma perspectiva histórico-cultural da educação, Rego destaca que o homem como ser social, diferente de visões puramente biológicas. Vygotsky defende que o desenvolvimento psicológico superior é mediado pela cultura e pelas relações sociais. Então peraí. Fala que o homem, né? O Vygotsky defende que o desenvolvimento psicológico é mediado, psicológico superior, é mediado pela cultura. O que é esse pensamento psicológico superior? O que é esse psicológico superior? Desenvolvimento psicológico superior? Alguém sabe? Isso, o raciocínio lógico, o pensamento, a memória, né, o planejamento, a gente planejar. Esse é o psicológico superior, tá? Algumas ações nossas são voluntárias, é biológica. Agora, o pensamento, o psicológico superior, ele é construído, né? Então, ele é desenvolvido. E é desenvolvido como? Pela cultura e pelas relações sociais, tá? Então, por isso, a teoria dele é sócio-construtivista, sócio-interacionista. Sócio-construtivista, sócio-interacionista, por quê? É a partir da interação com o social, tá? É mediado pela cultura e pelas relações sociais. A mediação simbólica, a relação do homem com o mundo, não é direta, ela ocorre por meio de instrumentos, ferramentas físicas e signos, especialmente a linguagem, que funcionam como ferramentas mentais, tá? Então, como acontece a mediação simbólica, como que a gente vai ajudar, ensinar a criança, né? Por meio de instrumentos, ferramentas físicas, né? O computador, né? Caderno, né? São as ferramentas físicas. E signos. O que são signos? O que a gente aprende. São as palavras, no geral, todas as palavras, todos os significados. Né? Você pensa assim, fita crepe. Você já sabe o que é uma fita crepe, tá bom? Então, signos é a palavra e seu significado, né? E especialmente a linguagem, tá? Que funcionam como ferramentas mentais. Pensou no Vygotsky? Pensa na zona de desenvolvimento proximal, que é a chave da teoria dele, tá? Zona de desenvolvimento proximal. As meninas que estão há mais tempo no grupo, como que a gente sabe que é Vygotsky? Que eu falo sempre que ele é dono do quê? Quem sabe? Eu sempre falo no grupo. O Vygotsky, para a gente lembrar dele, é uma palavra-chave. Se cair lá, zona de desenvolvimento, a Leila, Leila.
Ele é dono da zona. Pensou no Vygotsky? Pensa. Zona é com Vygotsky, tá? Isso mesmo, vocês nunca mais vão esquecer. Piaget constrói, é construtivista, e o Vygotsky, ele é o criador, né, da teoria da zona de desenvolvimento proximal, o dono da zona. Tem duas, acho que tá aqui ou tá no próximo, que vai falar da zona de desenvolvimento real e o proximal. Não, não tá aí não, Maíra, só pode deixar aqui. O real é o que o aluno sabe. O potencial, o que ele tem potencial para aprender. E a zona proximal é o caminho, né? Como que ele vai aprender? Com a mediação do outro, né? Com os amigos, com os pares, com pessoas mais experientes. Por isso que ele fala que a criança aprende através da mediação, né? Da cultura e do com o outro, tá? Com o social. Interiorização. O processo pelo qual uma função aparece, primeiro no nível social entre pessoas, que é o nível intrapsicológico, né? Isso aqui, ó, eu não sabia dessas duas palavrinhas de Vygotsky. Intrapsicológico, né? O interpsíquico e o intrapsíquico. Eu já estudei Vygotsky várias vezes, mas pesquisando, como eu estava pesquisando sobre a Rego, né? A Teresa Cristina Rego, ela fala, né? Que o processo pelo qual uma criança aprende, primeiro no nível social, entre pessoas, para depois ser absorvida pelo indivíduo. Então, primeiro, esse interpsíquico é quando eu aprendo com outra pessoa. E o intra, por dentro, quando eu aprendo sozinho. O individual, tá bom? Interpsíquico com outras pessoas. Intra, no individual. Pensamento e linguagem. Vygotsky argumenta que o desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem. A pessoa começa como social, passa pelo estágio da fala egocêntrica, falar sozinho para organizar o pensamento e culmina na fala interna. Então, Vygotsky argumenta que o desenvolvimento do pensamento começa com a linguagem. Tá? Então, a gente desenvolve, né, o pensamento, argumenta que o desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem. Primeiro a gente fala e depois a gente começa a pensar. Tá bom? No que a gente falou. Primeiro a gente fala e depois pensa. A diferença fundamental com Piaget. Enquanto Piaget, visto por Munari, foca na maturação biológica, é a passagem pelos estágios, né? Ele só aprende se ele estiver naquele estágio. Vygotsky inverte a lógica. Para ele, a aprendizagem precede e impulsiona o desenvolvimento. Então, para o Vygotsky, a criança primeiro aprende e depois se desenvolve. O Vygotsky o Piaget primeiro se desenvolve e depois aprende. Então, o Piaget primeiro desenvolve, passa pelos estágios e aí ele aprende. O Vygotsky primeiro ele aprende e aí ele vai se desenvolvendo. É confuso, mas vai dar certo, tá bom? A Teresa, ela enfatiza que para Vygotsky, a escola tem um papel determinante, pois é o espaço de excelência de transmissão de conceitos científicos sistematizados para transformar os conceitos cotidianos da criança, certo? Não coloquei questãozinha dela, porque deixei para o final, porque depois tem outro livro do Vygotsky mesmo, que também está lá no edital de Santa Isabel, falando, né, que é o próprio documento dele, o Pensamento e Linguagem. A gente viu o outro documento, que é uma perspectiva histórica cultural da educação, e esse, o documento dele, Pensamento e Linguagem, que ele vai falar a mesma coisa do outro, aqui só para complementar, tá? Aqui, essa obra clássica de Levi Vygotsky explora a relação dinâmica entre o desenvolvimento cognitivo e a aquisição da linguagem. No texto, o autor argumenta que o pensamento e a fala têm raízes genéticas diferentes, mas se unem por volta dos 2 anos de idade para formar o pensamento verbal. Tá? Aí os pontos principais. Interacionismo social. A premissa de que as funções psicológicas superiores aparecem no primeiro nível social. Interpsicológico. Lembra? Então, interacionismo, então a criança aprende com o social, no interpsicológico, tá? E depois no nível individual, intrapsicológico. E aí vai falar da zona, de novo, zona de desenvolvimento proximal. E a crítica, ele faz uma crítica a Piaget. Vygotsky questiona a visão de que o pensamento é puramente egocêntrico no início, né? Então ele questiona isso, defendendo que a fala tem uma função social desde a sua origem.
tá? Então, a partir do momento que a criança começa a falar, ela começa a pensar, né? Tá bom? Mediação simbólica, o papel fundamental dos signos, dos instrumentos na organização dos processos mentais. Para Vygotsky, o cérebro humano não amadurece sozinho, como uma fruta numa árvore. É moldado pela cultura. O interacionismo social explica que o aprendizado é, antes de tudo, uma experiência compartilhada. E aí tem os processos mentais superiores. O que são os processos mentais? Né, são os pensamentos abstratos, a linguagem, a memória, atenção, raciocínio lógico, planejamento. E como se desenvolve? Todos esses aí, né? Surgem primeiro no plano social, interpsicológico, depois no plano individual, intrapsicológico. Esse processo chama-se de internalização, certo? Depois a mediação, e o desenvolvimento passa por meio de instrumentos culturais, que são signos, a linguagem escrita, símbolos, que a linguagem é o principal instrumento mediador. Bom, então a linguagem, para Vygotsky, tá, é o principal instrumento mediador. E aqui vai explicar, de novo, o interpsicológico, o interpsicológico e o intrapsicológico. A mediação e o papel do outro, né, é o papel de transformação. Tá? Então, a partir que eu estou convivendo com o outro, conversando com os colegas, com os pares, eu estou desenvolvendo. Tudo bem? Bora para a questão? Então, vamos lá de questãozinha, para ver se aprenderam. Segundo a teoria de Vygotsky, para que haja, até letra I, para que haja, o gabarito está no final, viu, Maíra? Para que haja a convenção de relações sociais em desenvolvimento dos processos mentais superiores, é necessário o quê? Reequilibração, maturação, diferenciação, mediação ou intenção. Para desenvolver o processo mental superior, precisa do quê? A, B, C, D ou mais alguém? Leila D. Isso mesmo, gente. Mediação. Rita D. Mediação. Para eu conversar, para eu falar, para eu desenvolver o pensamento, os processos superiores. Lembra dos processos superiores? O pensamento, o raciocínio lógico, eu preciso da mediação do outro. Tá bom? Preciso da mediação. Muito bem, gabarito letra D. Segunda, analise as afirmativas e marque a alternativa correta. 1. Vygotsky, 1896 até 1934, ao pesquisar sobre a influência do meio ambiente, propôs a teoria sociocultural. Por isso, a teoria dele construtivista, socio-interacionista, tá? Ele defende que só há desenvolvimento tipicamente humano se a pessoa for exposta a uma cultura, apropriando-se de crenças, valores, tradições e habilidades do grupo social a qual pertence. 2. Logo, a relação entre desenvolvimento e aprendizagem ganha uma nova perspectiva. Não é o desenvolvimento que antecede a possibilidade de aprendizagem, mas o contrário. É a aprendizagem que antecede, possibilita e impulsiona o desenvolvimento. Bom, letra A. A primeira é uma afirmação falsa e a segunda é verdadeira? B. A primeira é uma afirmação verdadeira e a segunda é falsa? C. As duas são asserções falsas, ainda que apresentem temática semelhante. Ou letra D. As duas são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificação correta da primeira. Justificativa. A, B, C. Deixa eu ver. A Leila, a Rita D. Muito bem. A Rita A. A primeira é uma afirmação falsa e a segunda é verdadeira. O Vygotsky, ele defende que só há o desenvolvimento humano se a pessoa for exposta a uma cultura, crenças, valores, tradições em relação com o outro. Então, tá certa isso, ó, tá bom? Como a teoria dele é socio-interacionista, a criança aprende na sociedade, na interação com o outro. Então, é verdadeira. A primeira é verdadeira. Logo, a segunda é uma justificativa da primeira. Tá justificando. Então, as duas são verdadeiras, tá? A relação entre o desenvolvimento ganha uma nova perspectiva. Não é o desenvolvimento que antecede e possibilita a aprendizagem. Lembra? A primeira criança aprende, depois ela desenvolve. Então, ele fala, não é o desenvolvimento que antecede a possibilidade. É confuso. Às vezes a gente fica, de tanto estudar, a gente já acostuma, né, Maíra? Mas a gente fica confusa mesmo, tá? Então, primeiro a criança aprende, depois ela desenvolve. Para o Vygotsky.
Para o Piaget, primeiro ela desenvolve, passa pelos estágios, sensório motor, tal, e depois ela aprende, tá bom? Alguém levantou a mão, quer falar? Isso, ele aprendeu. Aham. Sim, verdade. Então, assim, a criança, para o Vygotsky, né, a pessoa só vai aprender, né, na relação com o outro. Então, primeiro ela aprende, depois ela desenvolve. Primeiro ela aprende, depois ela desenvolve. O Piaget não. Primeiro ela desenvolve. Primeiro ela só vai aprender a falar com 2 anos. Mas não tem criança que fala com 1 ano e meio? Com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses? Então, o Piaget fala: "Não, tem que passar por esses estágios". O Vygotsky não, fala: "Não, a criança aprende mesmo sem os estágios, só através da cultura, né, do um outro", tá bom? Então, gabarito letra D, certo? Mais uma questãozinha. O conceito de zona de desenvolvimento proximal é de autoria de Vallon, Piaget, Vygotsky, Leontief. De quem? A, B, C. Não se esqueçam, tá? O dono da zona, isso mesmo, Leila, é o Vygotsky, tá? Tudo bem? Então, bora. O próximo autor é o Valo, né? Aí a Helene Graciochaufari dele, um nome muito esquisito. Helene. A Helene vai falar sobre Valo, tá? O Valo ele é um psicólogo, né? Ele fala que para a criança aprender, ela precisa, né, estar apta a aprender. Então, o que é estar apta para ele? Tem que ter aqui, ó, ela destaca que para Vallon, o ser humano é uma totalidade indivisível. Sua análise foca na interação constante entre 4 campos fundamentais. O primeiro é a afetividade. Se a criança não gostar, ela não vai aprender. Se ela não gostar da professora, se ela não gostar do outro que está ali, ela não vai aprender. Então, toda vez que você pensar no Vallon, pensa no amor, tá? Pensa no coraçãozinho. Vallon é o coraçãozinho. Tá? Então, primeiro a afetividade, depois o ato motor, né? O apoio para o desenvolvimento de outros campos. Então, precisa do movimento. Terceiro, inteligência, vinculada tanto aos fatores biológicos quanto aos sociais. E, por último, a formação do eu, a pessoa, o campo que gerencia e integra os demais. Tá? Então, 4 campos fundamentais: afetividade, ato motor, inteligência e pessoa. Tá? Ele também fala que para a criança aprender, ela passa por estágios. Só que diferente do Piaget, ele divide o estágio impulsivo emocional, que vai de 0 a 1 ano, que é o predomínio, né, da afetividade, do movimento expressivo. Depois, o 2, que é o sensório motor e projetivo, que é a exploração do mundo físico, o surgimento do símbolo, né, através do ato motor. Começa a aprender, né, as coisas através do ato motor, pega, tira, põe, né, todo o ato. O personalismo, né, dos 3 aos 6 anos, que é a afirmação do eu, marcado por crises de oposição e imitação. Eu falo que é a crise da birra, né, a fase da birra, tá? Por crises de oposição e imitação. 4, categorial, dos 6 aos 11 anos, que é o predomínio da inteligência e capacidade de classificação e abstração, dos 6 aos 11 anos. E depois o quinto, que é puberdade e adolescência, que é o retorno do foco para a interioridade, questão de valores, autonomia. Bom, é o meio social o meio social e biológico, né? A Helene, né? Ela ressalta que Vallon não separa o indivíduo no seu contexto. O desenvolvimento é um processo dialético entre o orgânico e o meio. Tá? E a escola, portanto, não deve ensinar apenas conteúdo, mas ser um espaço de acolhimento das emoções, do movimento. Tá bom? Então, pensou no Vallon, pensa no afeto, tá? E no desenvolvimento motor, na cognição. Análise crítica de Helene Alphardelli pontua que o desenvolvimento alterna entre as fases voltadas para o mundo, o exterior, que são as centrífugas. Por que centrífugas? Porque são muitas coisas ao mesmo tempo. E para a construção do próprio eu, que são as centrípedas. Que palavras, né, Maíra? Porque eu achei questões diferentes e aí tinha essas 2 palavras, aí eu fui pesquisar e coloquei. Então, centrífugas e centrípedas. Então, centrífugas é a construção com o mundo, que são muitas informações. As centrípedas é uma força, né, aceleração sobre o corpo em movimento, né, aquilo que impulsiona para construir o eu. Ela defende que em Vallon, a emoção é um instrumento que permite a passagem do biológico para o social.
tá bom? Então, ó, pensou no Valo? Afetividade, emoção, amor. Bora de questão. A teoria de Valo tem como uma de suas principais características, letra A, afetividade, B, socialização, C, comunicação ou D, o raciocínio. Leila? Isso! Gabarito, letra A. Pensou no Valo? Afetividade, tá bom? Questãozinha 2. Henry Vallon apresenta a psicologia do desenvolvimento da personalidade concebida como integração da afetividade e da inteligência. Assinala a alternativa que apresenta a ordem cronológica dos estágios de desenvolvimento humano propostas na teoria de Vallon. Então, aqui tem que saber a ordem, gente. Vamos lá. Ô, Maíra, põe até a letra E, por favor. Que aí já a gente vê. Então, vamos pensar assim, ó. Eu não sei qual é a ordem, mas eu sei que começa com um impulsivo emocional. Por que impulsivo? É quando a criança começa a chorar, quando a criança começa a pedir, dar a mão, né? Então, é de impulsão, né? Então, impulsivo. Sei que começa com impulsivo. Então, a gente já risca, tá? Depois, vem o sensório motor ou vem o concreto? O que vocês acham? O sensório motor. E isso que começa a desenvolver, andar, porque o dele vai de 0 a 1 e depois de 1 a 3, tá? Então começa a andar, começa a engatinhar. Então, ó, impulsivo emocional e sensório motor e projetivo. Então a gente risca o D, e tá falando que é o concreto. Depois vem o personalismo ou vem o desenvolvimento real. Não, a gente tira esse vem o personalismo, tira esse desenvolvimento real, nem tem isso no Valo, tá? Vem o personalismo. Depois vem o categorial e concreto, ou depois vem o categorial puberdade e adolescência? O que vocês acham? Gabarito, letra A. Isso, gabarito, letra. Eles colocam, mas ó, fiquem tranquilos, eles colocam para confundir mesmo, tá bom? Mas impulsivo emocional, depois sensório motor, personalismo, categorial e depois puberdade e adolescência, tá bom? Não se esqueçam. Deles são 5, do Piaget são 4. Bom, então, gabarito, letra B. Muito bem. Vamos para o próximo. O próximo é o Carl Rogers, Tradução e Organização, por Marco Antônio Lorieri. A obra de Carl Rogers, escrito por Fred Zirim, é um volume integrante, né, da coleção dos educadores, publicado em 2010 pelo MEC, tá? O livro oferece uma visão detalhada sobre o impacto de Carl Rogers no campo educacional. Então, Carl Rogers, a abordagem dele é um humanista. O que é o humanista? É focado no ser humano, tá? Focado, né, que o senso do processo educativo é focado com aprendizagem significativa, com experiência, com foco na pessoa, tá? Então, cadê? A abordagem humanista. A aprendizagem ocorre de forma eficaz quando o aluno é colocado no centro do processo, tá? Em um ambiente de confiança, respeito e aceitação. Se você não é aceito em algum lugar, você vai lá? Então, se a criança não é aceita na sala de aula, ela não vai aprender, tá? Concepção da aprendizagem significativa, valoriza a experiência pessoal, o aluno é ativo e responsável. E o papel do professor? Sempre um facilitador da aprendizagem. Ele cria, né, um clima psicológico favorável, com empatia, com aceitação positiva, com autenticidade. O Carl Rogers, lembra das tendências pedagógicas que nós falamos na outra aula? Ele é o autor da tendência pedagógica não diretiva, renovada não diretiva. Lembra? Então, ó, relaciona a tendência liberal não renovada não diretiva, que é o ensino por parte das necessidades e interesses do aluno, tá? Com pouca imposição de conteúdos e métodos rígidos. A formação do aluno é para o desenvolvimento da autonomia, autoestima, responsabilidade, ênfase no emocional e atitudinal, não é só cognitivo, e a tendência atualizante é o conceito-chave. Gente, o que eu achei de palavras diferentes, tendência atualizante, o que é isso? É a capacidade inata de todo ser humano crescer, se desenvolver, se realizar e buscar o melhor para si, de forma positiva e construtiva. Tá? Em linguagem de concurso, tá? É inata, todo ser humano possui. Direciona o indivíduo à autorrealização, tá? E manifesta-se plenamente em ambientes de empatia, aceitação incondicional, congruência e uma regrinha de ouro aqui para a prova de vocês.
Se a questão falar de impulso natural de crescimento, desenvolvimento pessoal ou realização, a resposta é sempre tendência atualizante. Diga, Maíra. E sim, natista, tá bom? Sempre focado na autorrealização, autoconhecimento. Então, a criança, né, o foco é a criança, o foco, a aprendizagem da criança, o foco nele. Nas tendências, começava com a tendência tradicional, que era foco no professor. A partir dele, da renovada não diretiva, né, a tendência humanista. Vamos de questãozinha. Um dos elementos que caracterizam a terapia centrada na pessoa de Carl Rogers é: letra A, o compromisso do terapeuta com o diagnóstico e tratamento do seu cliente. B, aceitação do valor de uma pessoa pelo simples fato dela ser um ser humano. C, o reconhecimento de que a transferência é a via preferencial para a cura. D, a premissa de que o terapeuta não pode, ele próprio, ter comprometimentos emocionais. Ou letra E, a concepção de que os princípios dessa abordagem só aplicam ao contexto terapêutico. Por quê? Que tudo para você! Eu não achei uma questão que exemplificava bem assim, né? Então, sempre que pensar no Carl Rogers, pensa na aceitação da pessoa, né? Ao simples fato de aceitar a pessoa, de ser um ser humano, né, ele já tem todos os direitos, né? Todo mundo tem direito, né? Só o fato de ser um ser humano. Né? Tem o direito de uma educação de qualidade, tem direito de uma educação participativa, construtivista, igual para todos, tá bom? Então, quando pensar no Carl Rogers, pensa na aceitação do valor de uma pessoa pelo simples fato de ser um ser humano, tá bom? Vamos de segunda. Bom, essa estava muito terapêutica, muito clínica. Carl Rogers, em sua abordagem centrada na pessoa, acredita que todo ser vivo possui uma capacidade inerente de buscar o que é melhor para si. Rogers chama esse conceito de buscar o melhor para si. Letra A, tendência atualizante. B, congruência. C, empatia. D, consideração positiva incondicional. Ou letra E, identificação. O que vocês acham? Mais alguém? Não? Gabarito, letra A, tendência atualizante. O que é essa tendência atualizante, gente? É quando se preocupa com si, lembra? Consigo mesmo. É a capacidade de todo ser humano de crescer, de se desenvolver, de realizar, buscar o melhor para si, tá bom? Tendência atualizante. Pensou em tendência atualizante, a gente pensa em Carl Rogers, tá bom? E depois, por que as outras estão erradas? Tá? Ainda para ir mais uma questãozinha. A próxima é a Tânia Graça Martins, né, do Vale, e a Maia, Ana Cláudia Bortolozzi Maia. Fala sobre aprendizagem e comportamento humano, né, que a aprendizagem é entendida como um processo de mudança relativamente permanente do comportamento humano, da interação do indivíduo com o meio. O que é, né? Aprendizagem de comportamento humano é aprendido, não apenas inato. As mudanças de comportamento ocorrem por meio de... Como que muda o comportamento? Por meio de experiências, estímulos do ambiente, relações sociais. Aprender envolve aspectos cognitivos, emocionais e sociais. Relação estímulo-resposta. A neurociência, quando a gente fala... Não, peraí, pulei a página. A minha tá diferente. Maíra, volta um pouquinho. Deixa eu ver se eu pulei. Lá no começo. Eu mudei demais a minha. Tô sem essa página. Aqui. Volta lá, aprendizagem, comportamento, estímulo e respostas. Cadê? A influência das teorias behavioristas. Gente, o que é essa teoria behaviorista? Teoria behaviorista é a teoria do estímulo-resposta. Tá? Eles fazem muito testes com os animais, sabe? Então, toda vez que como que eu falo? Que eu vou sair, se eu der um petisco para o cachorro, toda vez que eu sair eu tenho que dar, porque ele vai estar esperando estímulo e resposta. A mesma coisa, essa teoria behaviorista é com as crianças, através do estímulo e resposta. Se vocês fizerem, vocês vão sair vocês podem conversar, vocês podem sair um pouquinho mais cedo, pode brincar, no final da aula você pode brincar. Então, quando pensar na teoria behaviorista, pensa que é estudo do comportamento. Eu dou, né, estímulo e resposta, tá? Os reforços positivos e negativos influenciam a aprendizagem e o comportamento pode ser modificado a partir das consequências das ações, tá? Então, behaviorista, estímulo e resposta, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Não terminou a lição, não vai brincar.
que acontece? Ou no outro dia ele não termina, ou ele termina, vai mais rápido e vai brincar se ele quiser muito, ou de repente ele não termina e começa uma parte de indisciplina, tá bom? É isso que estuda. Dimensão subjetiva. Cadê? Os autores destacam que a aprendizagem não se reduz apenas ao comportamento observável, mas a emoções, motivações, valores, significados, implicações educacionais. O professor deve considerar o contexto social do aluno, utilizar estratégias de motivação e criar ambientes favoráveis. Um resuminho para a prova: aprender é mudar de comportamento, mas envolve também processos internos, sociais e afetivos. Questãozinha. Segundo Vale e Maia, a aprendizagem humana pode ser compreendida como um processo que envolve mudanças de comportamento do indivíduo. Nesse sentido, é correto afirmar que, letra A, ocorre exclusivamente a partir dos fatores biológicos, sendo pouco influenciada pelo meio social. B, corresponde a uma mudança temporal imediata no comportamento, sem relação com experiência. C, restringe-se ao comportamento observável, desconsiderando os aspectos emocionais e cognitivos. E, resulta da interação do indivíduo com o meio, envolvendo experiências, aspectos cognitivos, afetivos e sociais. Ou, letra E, depende unicamente de estímulos externos, não considerando a subjetividade do sujeito. E aí? Aprendizagem e comportamento humano. A, B, C, D ou E? Isso mesmo, gabarito letra D. Resulta da interação. Então, a aprendizagem resulta da interação. Compreende a aprendizagem como mudança relativa permanente do comportamento. Decorre da experiência, da interação com o meio. Tá bom? Isso aí. Muito bem. Gente, depois tem sobre neurociências e educação, que não vai dar tempo da gente falar, tá? Mas leiam rapidinho, respondam a questão. Depois tem o eixo 3, que o eixo 3 vai falar sobre os educadores clássicos. Coloquei bem resumido para vocês, gente, o que a Montessori fala, tá? O que o Froebel fala, o Pestalozzi, o Eduard Klamperet, tá? E por último, o De Crowley, tá bom? Só para nível de conhecimento. Qual página? Eu não coloquei número de páginas, mas está no finalzinho da apostila, mais para o final, tá bom? E lá no final aí eu coloquei todos os autores e por último deixei uma questão de cada um, tá? Então, o eixo 3 são os autores clássicos: Maria Montessori, o Froebel, o Pestalozzi, De Crowley e a Claret, que vai falar. E tem o sexto também, a Helena Antipoff, tá bom? Tá lá no finalzinho para vocês. Que fala sobre. Obrigada, Maíra. Página 17 a 21. Eu vou lembrar de colocar a página na apostila. Bom, então dei uma lida, tá bem resumidinho. É só para nível de conhecimento. Não sei se vai cair isso, gente, sinceramente, tá? Mas para nível de conhecimento tá rápido, tá fácil. Dei uma lida, responda as questões, tá bom? E vai dar certo. Finalizamos por aqui. Nem deu tempo de dar o eixo 3, tá bom? Gente, obrigada pela participação. Espero ter ajudado, contribuído aí com vocês, tá? Que Deus abençoe e vamos confiar que vai dar tudo certo. Certo? Tá bom? Beijo, boa noite, bom descanso. A chamada termina em 1 minuto. Boa noite. Oi, Pro, tudo bem? Deixa eu só perguntar uma coisa, acho que você falou, mas eu não me lembro.